Política na Rede, conectando os fatos. Estamos de volta agora com o nosso Panorama Político, agora 6h09. Hoje a gente está aqui com o nosso coordenador, Getúlio Nuremberg. Boa noite, Getúlio. Boa noite, Raíssa. Boa noite, Cíntia, boa Letícia. Noite. Boa noite, ouvintes do Política na Rede. Estamos aí de volta e acompanhando os principais fatos que movimentam o cenário político no Brasil e no mundo. Então, gente, hoje o Panorama vai tratar de dois assuntos. O primeiro é a polêmica da censura com a revista Cruzoé, que foi até tratada na coluna semanal do Ian Santos. E a gente vai ouvir também o Edson sobre esse assunto. E também a gente vai comentar sobre os pontos que o governo teve que ceder para que a Comissão de Justiça aprovasse a reforma da Previdência. Então agora a gente vai ouvir um comentário do nosso repórter Edson Costa. Boa noite, oi Valmir, oi Letícia, oi Cíntia, Raíssa, quem mais? O Ian, a Gabriela, todo mundo aí, a equipe do Política na Rede. Pois é, hoje eu estou participando do Panorama Político como uma entidade também, eu confesso, né? Não estou aparecendo no vídeo, que vai estar no YouTube daqui a pouco, mas estou participando do Panorama Político com um comentário sobre um assunto que eu já fiquei sabendo até que a coluna, né, do Ian Santos foi comentando sobre o mesmo assunto. A reportagem da revista Cruzoé e do Antagonista, que foram matérias que foram censuradas, digamos assim, pelo STF. E é aquela matéria que você que está acompanhando o noticiário político deve saber muito bem, a matéria amigo do meu pai, que é o ministro Dias Toffoli, que está sendo acusado aí por reportagens da revista Cruzoé, que é uma revista online. O site Antagonista também entrou no meio dessa onda de que este amigo do meu pai seria nada mais nada menos do que o então advogado-geral da União na época, que são de alguns anos atrás, Dias Toffoli, que hoje ministro Dias Toffoli. Bom, a partir disso eu tenho 3 pontos para comentar. Primeiro, quando aconteceu tudo isso, que na delação, ali com Marcelo Odebrecht, o nome do amigo do meu pai, que seria o Dias Toffoli, foi citado, aonde estava a mídia tradicional neste momento? Isso foi um assunto que ninguém ficou sabendo e que só veio à tona agora em 2019, muito tempo depois do acontecido. Aonde estava a mídia tradicional neste momento para chegar na população e dizer, olha, o advogado-geral da União foi citado numa delação da Lava Jato. A mídia desapareceu. Segundo ponto. Como que isso sumiu dos autos? Veja, foi citado o advogado-geral da União numa delação da Lava Jato. Isso simplesmente desapareceu, ninguém ficou sabendo e agora depois, como eu já disse, muitos anos depois que isso acontece. Como que isso some dos autos assim? E o terceiro ponto, a promoção gratuita da revista Cruzoé, que certamente agora dobrou, triplicou, quadriplicou o número de assinantes, de leitores, que agora a revista aparece em todos os noticiários, especialmente depois de ter falado de poderosos e de ter incomodado o Supremo Tribunal Federal. E um ponto geral. A mídia seleciona a informação para chegar até você, que ouve aí os programas de rádio, assiste televisão, internet e tudo mais. A mídia seleciona as informações que vai veicular em seus veículos. Mas, com essa história do amigo do meu pai, que não veio à tona e que apareceu só agora, chegamos a outra conclusão. Por trás da mídia, pelo que parece, há alguém que seleciona até o que a mídia fica sabendo ou não. E de vez em quando isso escapa. E quando escapa, acontece o que aconteceu. Censura do STF, reportagens censuradas para preservar o direito de poderosos. Edson Costa para o Política na Rede. Essa é a coluna semanal com o Edson Costa, nosso repórter e âncora. Pois é, essa reportagem, esse caso deu o que falar e, enfim, rendeu muito essa semana, nas semanas que se seguiram até aqui, né? Raíssa, Getúlio. E é uma questão, assim, levantada, muito importante, a questão da censura à mídia. Lembrando que todos nós temos o direito à liberdade de expressão e a censura da mídia nunca vai ser algo bom. Porque é a mídia que dá voz, é a mídia que vai informar. E nesse caso específico a gente nota também essa questão mesmo que o Edson citou,
de que às vezes a própria mídia não consegue chegar à informação. Não é só não chegar a nós que estamos ouvindo, que estamos lendo as notícias, mas muitas vezes essas notícias são censuradas para a mídia e elas não têm nem a oportunidade de tentar fazer uma matéria sobre isso. Então, é uma questão muito grave, muito polêmica, porque se começar a restringir as informações, daqui a pouco a gente não está sabendo de nada. E aí o exercício da democracia vai ser prejudicado. Agora, tem que se levar em consideração que a própria mídia, os setores da mídia, que seleciona o que vai divulgar, o que vai noticiar para o seu público, em um determinado momento pode não ter o interesse de divulgar, mesmo ficando sabendo de algo, né? Ninguém garante, não há como garantir que setores da mídia tenham sabido na época em que o Dias Toffoli era advogado-geral da União. Ele foi advogado-geral da União no governo Lula, né? O presidente Lula foi quem indicou o José Antônio Dias Toffoli para o STF, né? Então, não se sabe por que naquele momento a mídia não divulgou e se a mídia ficou sabendo. Provavelmente ficou e não considerou naquele momento relevante, né? Quando estava no início aí das investigações da Lava Jato. Mas na verdade isso foi antes mesmo da Lava Jato, porque a Lava Jato começou em 2013, em março de 2013, e o Dias Toffoli já era ministro do STF, né? Então isso aconteceu muito antes. Não havia naquele momento, né, nenhuma consideração que pudesse gerar dúvida, ou se havia, não houve interesse da mídia em divulgar naquele momento. É preciso destacar também que tanto a revista, né, a Cruzoé, quanto o site O Antagonista são sites de inclinação de direita, né? Não vamos entrar no mérito aqui sobre a inclinação ideológica. Claro que censura é condenável em todos os aspectos, independentemente de onde venha, independentemente de quem seja vítima da censura. Mas sabe-se que nos bastidores o que se comenta é que, na verdade, esta notícia é uma forma também de Cruzoé, da revista Cruzoé e do Antagonista darem uma alfinetada no STF, porque estávamos às portas de mais um julgamento, né, do processo em relação ao ex-presidente Lula, né? Então há também que se considerar, né, esse outro ponto e quais são as motivações dessas publicações para publicar esta informação de um ministro do STF, que hoje inclusive é o presidente da casa, né, é o presidente da maior corte desse país e que foi, né, na época, advogado-geral da União, quando Luiz Inácio Lula da Silva era o presidente da República. Então é isso, há sempre os dois lados, né? E a gente precisa considerar os dois. Vamos agora tratar um pouco da reforma da Previdência. A Cíntia vai trazer alguns pontos. Depois, após 9 longas horas de discussão na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados, né, foi aprovado a reforma da Previdência, mas ela ainda vai... Aprovado o relatório... o relatório, O relatório do deputado Marcelo Freitas, do PSL de Minas Gerais. Por 48 a 18. A Constituição admitiu a constitucionalidade da proposta. E agora vai para uma comissão especial que vai analisar o mérito da proposta encaminhada pelo governo. Ou seja, deu o primeiro passo, sim, né? Porque um passo o caminho importante. é longo. É um passo importante, com certeza, porque muitos não acreditavam que o governo conseguisse votar ontem, que seria adiada mais uma vez a votação do parecer do deputado Marcelo Freitas, né, que é o delegado Marcelo Freitas do PSL de Minas Gerais. O governo acabou conseguindo uma vitória aí, e agora o caso vai para a discussão maior, agora vai para a comissão especial. Dessa vez a oposição não conseguiu obstruir a votação e o relatório foi aprovado. O que a CCJ discute é se um projeto, uma proposta, fere ou não a Constituição. Porque se ferir a Constituição, ele já morre ali. Ele não vai ser apreciado, não precisa mais ser apreciado por nenhum outro lugar, porque nenhuma lei pode ferir a Constituição maior do país.
porque é a maior lei, né? Então, uma vez que foi admitida a constitucionalidade, sinal verde para discutir aí os pontos da reforma da Previdência. É uma coisa que eu estava comentando, porque muito se comenta aí sobre a reforma da Previdência, mas muitas pessoas não sabem que, primeiro, isso vai passar por uma série de processos e tal. É bem longo o caminho até que seja aprovado. Agora que, como Getúlio disse, vai ser aberta a análise sobre o conteúdo da reforma, vai passar por passos, primeiro, pela criação de uma comissão especial na Câmara, depois, se aprovado, vai para discussão e votação da proposta na comissão, depois, se a comissão aprovar, vai discussão e votação da proposta no plenário da Câmara em 2 turnos, e em caso de aprovação, o envio da reforma vai para o Senado. E mesmo assim, se o Senado apresentar emendas, isso, pode voltar ainda para a Câmara para ser votado novamente. Então, é um caminho longo ainda. E a expectativa do governo inicialmente era de que no primeiro semestre a proposta da reforma da Previdência fosse aprovada. Mas se todo esse caminho aí, né, for percorrido mesmo, é muito pouco provável que o governo consiga, né, alcançar esse prazo. E esse caminho, esse princípio, esse primeiro passo só foi possível, né, Getúlio? Você até salientou isso pra gente aqui, só foi possível graças à concessão de 4 pontos por parte do governo, e um deles, né, é a questão do FGTS, né, que permanece a obrigação das empresas em pagar o FGTS a funcionários que se recebem aposentadoria, mas continuam trabalhando. E também foi mantido o pagamento da multa de 40% do FGTS em caso de demissão por justa causa. Ou seja, tá mantida, teve que manter para que o primeiro passo fosse dado. O segundo ponto que o governo teve que ceder é em relação à aposentadoria compulsória dos servidores, né? Que pela Constituição era de 70, foi para 75 anos. Porque se mexesse... porque como se trata de uma emenda à Constituição, no caso, assim, foi retirado o ponto em que a mudança se daria por meio de lei complementar, no caso. E caso fosse aprovada, ela teria que alterar a aposentadoria até dos ministros do Supremo Tribunal Federal, que antes era de 70, foi para 75 e teria que voltar a 70. Ia complicar tudo. A inclusão do legislativo na proposta de mudanças na Previdência, porque não vai ser mais não passa a ser exclusivamente de competência do Executivo, como era na primeira proposta. E o quarto e último ponto é que o Fórum de Brasília também passa a julgar os casos previdenciários em que a União é ré em processos que envolvem a Previdência. Ou seja, né, até então, no projeto inicial, queria que o Fórum de Brasília não se envolvesse nessas questões. Então o governo teve que fazer algumas concessões aí, mas nos bastidores o que se diz é que a concessão, que não faz parte do texto, mas faz parte das negociações internas entre governo e base aliada, é que o presidente Jair Bolsonaro e o ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, acordaram com os líderes partidários a liberação de 41 milhões de reais em emendas parlamentares. Ou seja, com essa liberação, os parlamentares estariam aí dispostos a aprovar a reforma da Previdência. E sem mais concessões? Bom, esse é o começo, né? Vem muita coisa por aí pela frente, vem a comissão especial, vem votação em 2 turnos na Câmara, depois 2 turnos no Senado. Então, vamos ver até onde o governo Bolsonaro vai aguentar a pressão e se ele vai ter que ceder mais ou não para aprovar a reforma. E lembrando que quando ela for para o Senado, se não houver mudanças, a PEC ainda vai para promulgação pelo presidente do Senado e também que ele também é o presidente do Congresso Nacional, e após essa promulgação dele é que o texto passa a valer. Então, ainda vai demorar bastante ainda. Como é uma proposta de emenda constitucional, ou seja, é uma alteração na Constituição, não vai para o presidente sancionar, é uma promulgação. Promulgação, quem faz é o parlamento, é o Congresso, né? Então,
passa a publicar e uma vez publicada, passa a virar um artigo da Constituição Federal, ou seja, uma alteração que se faz no artigo 95 da Constituição Federal, que trata da questão da Previdência Social. Então. Agora, só mais um detalhe, é que com relação à oposição, parece que a oposição sofreu uma derrota, não conseguiu obstruir, mas os líderes da oposição estão pedindo aí um prazo de 20 dias, pelo menos, uma suspensão de 20 dias, para que o governo mostre, entregue, libere, né? Ou seja, dê transparência para os dados da Previdência, do sistema de Previdência. Porque há estudos que indicam que, na verdade, o sistema não é deficitário, o sistema é superavitário. As contribuições previdenciárias, considerando apenas elas, pode-se dizer que são deficitárias, mas o sistema de previdência, ele é mais amplo. Ele inclui não só as contribuições previdenciárias, mas também a saúde e a assistência social. O sistema da Seguridade Social, para muitos cálculos, inclusive da Unafisco, que é a União Nacional dos Fiscais da Receita Federal, o sistema, ele é superavitário e não ao contrário do que o governo, tanto esse governo quanto o governo anterior, Michel Temer, alegavam que se não fizesse a reforma da Previdência, né, não teria como pagar mais as aposentadorias, porque a Previdência compromete 55% do orçamento geral da União. Nós agradecemos ao nosso querido professor Getúlio Nuremberg de Faria Távora pela presença, pelos comentários aqui no nosso Política na Rede. Eu agradeço estar de volta aqui ao Política na Rede e sempre que eu puder, né, gostaria e terei o maior prazer em participar. A casa é sua.